Amigas e amigos, boa noite a todas. Muita paz, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. É sempre uma alegria renovada poder retornar a Santa Mara, ao Cristo, paz e caridade. E hoje, especialmente para nós pensarmos e refletirmos sobre esse tema. Parece-me um tema raro de se ver e de se falar nas casas espíritas. Parece-me também nunca ter ouvido falar em nenhuma outra casa. Não sei se é a primeira vez que eu falo sobre esse tema, depois de 30 anos de divulgação da doutrina espírita. Mas é muito interessante que nós pensemos a respeito dessa temática. Qual é o posicionamento da doutrina espírita ou do espiritismo a respeito da consagração das festas populares? O que o espiritismo diz em si? Até que ponto ele é a favor, até que ponto ele é contra as festas populares? Porque quando nós estamos vivendo esse momento especificamente do carnaval, esse período que envolve toda a nossa brasileiridade, nós pensamos nesta realidade de que o espiritismo condena, combate, é contra, faz apologia, contrariamente à ideia de que espírita não se pode festejar, brincar e participar dos festejos populares do carnaval. Diga-se de passagem, esta é para nós, como veremos, a maior festa popular do Brasil, que por conta do Brasil, ela se estendeu para algumas localidades do mundo, não se restringindo a apenas uma localidade, porque nesse período todo o Brasil é tomado por esta energia contagiante, adrenalínica, efervescente que o carnaval traz. É como se já fizesse parte do nosso DNA, porque desde cedo nós vemos que as crianças, as meninas e os meninos já têm esse impulso carnavalesco, já são levados desde cedo à folia do carnaval, o que mostra que é uma tendência, uma característica, uma cultura do povo brasileiro, como tantas outras festividades públicas, sociais, populares que existem em outros tantos estados também, como veremos, o que dá uma caracterização da cultura local daquele povo que pela sua idiosincrasia vai alimentando, mantendo e fazendo com que, de geração em geração, aquele padrão vá se repetindo. É algo que nós chamamos como sendo cultural. Existe naquele povo, naquela entidade pertencente àquela região, aquela festa popular. E a ideia hoje é que nós pensemos um pouquinho a respeito, não necessariamente do carnaval em si, embora não tivemos nesse ano como no ano passado, por conta da pandemia, mas muitos, se não uma boa parcela da população brasileira, ficou inquieta. É como se lhe tirasse um braço, uma perna, um membro do corpo. E muitos se chatearam, se revoltaram com os governantes que proibiram, e eu penso que a maioria dos festejos carnavalescos foram impedidos, barrados, por conta dos decretos-lei, por conta do contágio ainda muito alto do Covid. Mas se não fosse a questão da morte, talvez, provavelmente, nós tivéssemos o carnaval, como muitas das festas populares que não ocorreram nesses 2 últimos anos, também por conta da pandemia. Mas o que é que o Espiritismo pensa a respeito destas festividades populares? E nós vamos perceber também
que elas podem ser tanto municipais, como é o caso de Salvador, da Conceição da Praia, salvo engano, 8 de dezembro, é uma festa popular, como nós temos de uma região maior, que é estadual, que é o caso de Iemanjá. Nós temos essa festividade popular em alguns estados litorâneos que festejam o dia de Iemanjá, salvo engano também dia 2 de fevereiro. E temos uma que é maior, mais abrangente, que é estadual, municipal e federal, o Brasil inteiro, que nesse caso especificamente nós podemos ter como o carnaval. Então nós vamos ver que a depender da cultura, da região, da localidade, nós teremos esta ou aquela festividade popular que vai ter uma maior adesão, outras não, porque isso vai caracterizar essa cultura, essa necessidade daquele grupo de pessoas vivenciarem aquele padrão e aquela festividade. Mas a ideia central é que nós pensemos o que diz o Espiritismo a respeito desta realidade. E buscando a literatura básica da doutrina espírita, nós não vimos nada absolutamente que pudesse se associar com as festas populares, até porque Kardec, como um francês, e me parece que na época não existia essa brasilidade na França para serem contagiados com as festas populares, mas acredito que também na França, como nos Estados Unidos, como na Europa e outros países, existem as suas festas populares, porque é uma cultura, conforme já dissemos, do povo de cada localidade. E é preciso que se cultue, é preciso que se vivencie esta realidade social. Em si, não há nenhum mal, porque a questão está nos excessos, nas consequências daqueles que participam. O ponto a ser refletido quanto às festas está exatamente nas consequências, nos excessos, e não propriamente na festa em si. Porque quando nós consideramos essa festividade do carnaval, que não houve, e repito, nós não falamos necessariamente da festa em si, pois que ela foi criada como uma forma de diversão para trazer alegria, descontração, movimentação, dança, e que durante muitos anos e décadas, e os mais antigos sabem disso, não tinha essa repercussão, não tinha essa caracterização que hoje nós vemos. E o que disso trouxe como consequência para muitos daqueles que ali estavam, a ponto de um conterrâneo aqui de Santo Amaro ter dito que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Musicalmente se encaixa perfeitamente, porque quem é doido de se deixar não empolgar pela musicalidade de uma Ivete Sangalo, de um Bel, de um Armandinho e tantos outros que lá em Salvador, quem conhece as duas avenidas do carnaval, é uma loucura. Pessoas do mundo inteiro vêm para Salvador no período do carnaval para brincar alegre e fortemente a folia do carnaval. Tanto é que antes eram 3 dias, hoje são 8. E dizem até que quando voltar o carnaval vai ser 15, para validar os 2 anos. Então repare a confusão que não vai ser em Salvador. No Rio de Janeiro também eu soube que, apesar do decreto de ter proibido os trios elétricos, mas muitos se aventuraram a colocar os seus blocos na rua e foram brincar independentemente se seriam ou não punidos, presos ou algo semelhante. Porque está, digamos assim, no espírito
do povo brasileiro. E há quem tire, a não ser mesmo o Covid-19, que teve essa audácia de fazer com que parasse tudo. E esse é um ponto que eu refletia, não só pelo carnaval, mas outras tradições religiosas, populares, que não teve. E aí a gente pode começar também a pensar nessa perspectiva. Até que ponto nós temos necessidade das festas populares? Ou é algo que incutimos, o que é incutido dentro de nós, com a ideia de que eu preciso, porque se eu não tiver, eu morro. Ai, se eu não brincar o carnaval, eu mato um ou me deixo matar. É que nem hoje a questão do celular. Quantos dizem assim, eu não vivo sem o celular, se a internet cair, se eu não tiver como pagar, eu morro, pela dependência psicológica e emocional que esse aparelho tecnológico hoje exerce sobre nós, e não só nos jovens, nos adultos e nos idosos. Pelo menos estatisticamente tem mostrado isso, que nós passamos muito mais tempo voltado à atenção, o olhar e a cabeça, os polegares para a tela de um celular, e hoje cada vez mais avançado, do que para outras questões humanas necessárias à vida. Quantos perderam seus empregos e bons empregos por conta da questão do uso inadequado do celular? Embora não seja o tema, mas estaria associado às festas populares, que a pessoa, os foliões em particular, eles começam, pelo menos em Salvador, começa na quarta-feira, com a lavagem do Porto da Barra, e só voltam na outra quarta-feira no lixão, com arrastão de Carlinhos Brau e Ivete Sangalo. Interessante também nesse particular, só para a gente fechar esse ponto, que o arrastão que era feito na Praça Castro Alves, pelos blocos de trios, em particular Novos Baianos e alguns outros que se juntavam ali, logo na madrugada da quarta-feira, para fechar, né, com chave de ouro, e as pessoas ficavam ali, foi para a Barra, e aí Carlinhos Brau trouxe essa ideia de fazer o arrastão dele, com a timbalada, que pegou, e a partir daí outros tantos depois de Brau vieram, Ivete Sangalo, o Parangolé, o outro que agora esqueci o nome, ou seja, cada vez mais a turma vai aumentando o tempo e hora, de meio-dia já vai para 4 horas, então tem essa questão, porque inoculam em nós a ideia de que eu preciso ficar um pouquinho mais na festa, porque senão não teve graça os 7, 8 dias de carnaval, que é pura folia. Agora, o que está por trás disso, dentro dessa perspectiva de quem só não vai atrás do trio elétrico, quem já morreu, é a ideia dessa questão, que por sinal, na leitura do Evangelho, foi trazida de uma forma diluída, que são os inimigos desencarnados, que muitas vezes se apropriam dos excessos da festa popular por conta da bebida, por conta da bagunça, dos apetites desenfreados na área da sexualidade, porque estatisticamente depois do carnaval, 9 meses depois, é o período em que mais nasce crianças, bebês no Brasil, como sendo os filhos do carnaval. Pelo desregramento dos excessos, quantos são vitimados do ponto de vista da morte mesmo, fatal, pelas brigas e confusões que não necessariamente precisariam estar vivendo por conta desta questão da bagunça, dos excessos, da violência, que embora estatisticamente também seja presente, mas não é a real, porque tenta se esconder, em que pese todo o aparato policial, todas as estratégias de câmara para tentar conter aquela multidão. Então tudo isso, tecnológica e humanamente, é feito, pensado estrategicamente
porque me parece 2, 3 meses antes já se senta com a polícia militar e outros órgãos do carnaval para pensar a festa, para que a coisa não aconteça de uma forma súbita e se perca o controle, porque é muita gente. Então tem essas questões que a gente não vê com os olhos da carne, que um dia haverá de se fechar, mas que espiritualmente vem acontecendo. E nesse ponto, para quem não conhece, eu recomendaria o livro Nas Fronteiras da Loucura, de Filomeno de Miranda, em que ele vai tratar especificamente dessa festa popular, o carnaval, o que acontece por trás dos bastidores, como hoje ele traz nesse livro, no rumo do mundo de regeneração, com relação à Covid-19. O que aconteceu nos bastidores do mundo espiritual, na tentativa de debelar ou diminuir esta tragédia social coletiva que tomou conta do mundo, não especificamente de um país só. Ou seja, todos os acontecimentos sociais, esse é um ponto que a gente precisa pensar, envolve necessariamente os espíritos. Sejam eles bons, sejam eles malévolos. Sejam aqueles que propiciam a alegria e a paz, a união, a fraternidade, buscam manter um clima de harmonia, sejam aqueles que querem ver a bagaceira, o perdão da expressão. Querem ver a confusão, a morte, o desatino, porque quanto maior número de almas que saem do corpo indevidamente, sendo classificadas como suicidas direto ou indiretamente, porque no carnaval, nas festas populares, também se suicidam, seja porque não estavam na programação e aconteceu. Então, carnaval, a gente sempre traz a questão do carnaval pela proporção que ela toma dentro de um contexto quase que universal. Mas nós temos outras e veremos daqui a pouco, pelo menos 13 festas populares no Brasil que são representativas. Depois do carnaval, nós temos aquela que está chegando, e já disseram que vai ter, que é São João. E me parece que aqui o povo também gosta de São João, né? Da festa do São João. Que é uma festa mais amena, mais tranquila, mas que também movimenta uma série de questões humanas, materiais, sociais, como também espirituais. Existem determinadas regiões do Nordeste, porque é uma festa quase que regional, a região do Nordeste, em que tem uma repercussão e um peso maior do que em outras cidades também da região do Nordeste. Mas tem sempre um olhar espiritual que nós precisamos ter, por conta das bebidas, dos abusos e tudo que ainda nos acometem por conta das nossas paixões desenfreadas. E é nesse ponto que eu iria começar com essa fala, mas me deixei empolgar de uma forma mais livre, é que a gente vai trazer esse olhar associativo entre o que diz o Espiritismo e as festas populares e o que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, porque necessariamente ele não se atém, não poderia ser, conforme já dissemos, não era a proposta de Kardec falar de festas populares, mas está diluído nesse contexto quando dessa participação dos espíritos na movimentação dos espíritos encarnados. Quando trata, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, não me recordo agora o capítulo, que vai falar sobre a influência dos espíritos desencarnados sobre os encarnados. Então há essa interação, aquela velha e famosa questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e em nossas vidas? E a resposta foi: sim, muito mais do que imagineis. E às vezes de ordinário, de primitivo, são eles que vos dirigem.
Então, quando a gente fala um pouco de festas populares e dos excessos que nós cometemos, não por causa da festa, mas por falta do nosso equilíbrio emocional, psicológico e espiritual, nós estamos falando também da influência que os espíritos exercem nesses foliões e nesses participantes. Seja no São João, seja em Iemanjá, seja lá na Conceição da Praia, seja no Carnaval, ou seja em qualquer um ou outro que nós vemos dentro desse contexto nacional. Porque ainda existe em nós as paixões asselvajadas que nos mobilizam instintivamente a determinadas ações. Então, quando a gente pensa em refletir a respeito de festas populares e espiritismo, precisamos pensar também nessa perspectiva das paixões. Porque o que me move? Jesus já tinha dito na sua época: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E o meu coração vai estar onde eu me encontre apaixonado. Ou não é? Aquela paixão avassaladora que deixa você perder o norte, o sentido, que você abandona tudo e se lança freneticamente àquele amor, àquela paixão, aquele objeto de desejo que faz com que eu largue tudo, família, emprego, nacionalidade, bens materiais, para viver uma grande paixão. E quantos de nós humanos, aqui agora espíritas, não gostaríamos de estar nesse momento vivendo uma grande paixão? Porque ela em si também, a exemplo das festas populares, não é um mal. Faz parte do processo de aprendizado, de evolução, que o nosso querido Edson trouxe aqui na falência. Nós vivemos esse momento histórico, social, evolutivo, em que as paixões, os instintos nos moviam, porque faz parte do processo de aprendizado social, cultural, espiritual dos seres. Portanto, a questão também não está na paixão, mas como a gente se deixa levar por ela, em que muitos se matam, em que muitos se deixam morrer por ela, quando não tira a vida do outro, porque se vê nele um obstáculo, vê nele o inimigo. E no momento em que eu atiço a minha mente, o meu coração, o meu desejo para aquele objeto não conseguido, embora desejado, eu posso, a partir dali, Jonas, começar a me sentir influenciado por espíritos que querem me asselvajar. Querem fazer com que eu, pelo meu desequilíbrio emocional, pela minha falta de raciocínio, eu me deixe levar pelas consequências infelizes. Tanto é verdade que muitas vezes, depois do ato cometido, ainda que nos traga prazer, uma sensação, um apetite sexual, um apetite de prazer, seja em qualquer área, a gente se arrepende. A gente pensa assim: ai meu Deus, por que eu fui fazer essa besteira? Deus é mais. Melhor que eu não tivesse ido para aquela bendita festa, porque foi lá que eu encontrei fulaninho ou fulaninha, porque foi lá que eu me deixei levar pela bebida, pelas sensações do baticum, dos atabaques, e entrei na folia, me fugiu o termo. E aconteceu o que aconteceu.
Só vim me dar conta 3 dias depois, porque estava no hospital, ou porque eu cheguei ressaqueado de casa e por aí vai. Então é preciso que a gente amadureça, porque nós tendemos a atingir esse mundo de regeneração. E muito provavelmente, sem preconceito, julgamentos, não as teremos no nível em que nós temos hoje. Porque nesse outro livro, Reencontro com a Vida, também de Filomena de Miranda, ele tem um capítulo que ele vai dedicar à vida social do além-túmulo. E lendo esse capítulo, pensando no tema, eu me dava conta, e também no Livro dos Espíritos nós encontramos algo similar, as missões dos Espíritos, que o propósito, o coração destes que já estão mais amadurecidos emocional e espiritualmente, não são os mesmos desejos e necessidades de nós, da fanfarra. Nós que fazemos parte do cômputo maior dos espíritos encarnados na Terra. E é por esta razão, Senhora, que o nosso planeta ainda está caracterizado como um mundo de provas e de expiações. Portanto, elas, sem nenhum preconceito, nem querendo endemonizá-las, elas ainda fazem parte muito fortemente dos nossos apetites sensoriais. Porque nós nos deixamos levar pelas paixões. E quase sempre estas paixões estão diretamente ligadas aos nossos instintos, que é o primeiro nível de sensação do processo evolutivo do espírito na fase humanoide, ou do princípio inteligente nesta fase. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês, antes de pegar meu celular, para a gente poder refletir um pouquinho sobre elas, as paixões que nos levam, muitas vezes, às festas. E aí eu queria, estava falando sobre onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Para referendar como isso é verdadeiro, que quando eu não me alimento do desejo, da paixão de brincar o carnaval, que é o meu caso particularmente, isso é uma questão desde cedo, não foi uma fase da minha vida, não foi quando eu conheci o Espiritismo, eu não tinha esse impulso carnavalesco. Logo, embora estando na cidade do carnaval, eu nunca brinquei o carnaval. Nunca. Embora já tendo ido à cidade para ver, porque na mocidade, na idade juvenil, era comum. Mas nunca me deixei levar pelo som, pela aquela coisa do carnaval. A confusão que era, quando eu via muita gente, ficava desesperado. Talvez esse era o meu grande medo, de ser atropelado. Uma sexta-feira eu tentei, me dei mal, só nunca mais eu vim aqui. Então assim, eu nunca me permiti brincar, seja em bloco, seja no pipoca, não. No máximo, dei uma olhada assim com os amigos e voltava. Não me recordo quantas vezes eu consegui fazer isso. Porque não está na minha paixão, no meu instinto. Eu sou um espírita evoluído melhor do que os que estão lá? Claro que não. Porque eu era espírita? Claro que não. É porque o apetite de carnaval não tive. Outros têm. Então a gente precisa pensar em paixão nessa perspectiva. Quem vai às festas populares, nunca fui a uma festa de Iemanjá em Salvador. Aí muitos podem pensar assim, você não sabe o que perdeu esse tempo todo. Perdeu metade da vida, se não toda a vida. É possível. Mas eu moro, para quem conhece, né? Eu moro em Brotas e a festa de Iemanjá é no Rio Vermelho. É uma questão de 2-3 quilômetros, que a gente só ia descer a ladeira do Acupe, que na época eu morava no Acupe, descia a ladeira, pegava uma via da Vasco da Gama, logo depois tinha o quê? Rio Vermelho.
aquele largo do Rio Vermelho onde tem a casinha de Iemanjá. Pergunte-me quantas vezes eu estive nessa festa. Nunca. Também nunca critiquei joelho. Lavagem do Bonfim é outra festa popular em Salvador, que por sinal tem um peso quando é municipal, tem uma força muito grande, talvez seja a segunda até mais do que a própria de Iemanjá. Perguntem-me quantas vezes eu fui a uma festa do Senhor do Bonfim. Salvo engano, o que tem aqui na minha memória, uma vez com meu irmão mais velho, que ele me levou, não porque eu quis ir. Mas não brinquei, fiquei lá olhando e depois fui embora. Nunca participei. Para dizer o seguinte, eu estou trazendo a minha posição só para trazer como exemplo, no sentido de que, quando não existe a paixão, você não está ali. Você pode até olhar, ver, mas você não se deixa levar pelos impulsos, muitas vezes acelerados, instintivos, que aqueles que gostam, que brincam, se permitem. E com isso sintonizam com esse ou com aquele tipo de espírito. Em particular, quando se é médium. E esse é um ponto relevante. Porque muitos médiuns se permitem deixar a tarefa espiritual para que nesses dias populares se permitam aos excessos, trazendo consequências depois. Mesmo porque espírita tem isso, eu não vou para brincar, eu vou para orar. É o escapismo, né? Assim, eu vou para lá porque eu sou que nem Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides, o Bassanufo, que eu vou para lá para vibrar. Minha energia de paz vai favorecer os espíritos que estão lá trabalhando. Necessariamente você não precisa. Você precisa estar em casa dormindo, você pode estar servindo como espírito fora do corpo, ajudando muito mais. Porque quando um trio elétrico de Bell passa, que antigamente era Camaleões, me parece, né? Assim, é da área, Camaleões. Quando passava no Campo Grande, aqui a avenida principal, no Campo Grande, entrava ali para começar o circuito, ninguém fica parado, não. Até porque a onda, o mar de gente que vem atrás, na frente, leva você nem se dá conta. Você pensa que você está lá na Praça da Sé, 4, 5 quilômetros depois. Nossa. Oi. O velho não está conseguindo orar no centro espírita. Os caras vai orar, o Léo passando. Exato. Às vezes nem Léo passando, é o carrinho. O carro que está passando aqui nessa rua daqui, está tocando, a gente se deixa levar pelo batuque, pelo som. É natural, porque nós estamos ainda na faixa vibratória, como diz Joana, do umbigo para baixo, das sensações do básico, da genitália, das emoções, daqui, ó, do genésico. Então é perfeitamente natural. Quem estagia nesse estágio, ótimo, nada contra, porque certamente se não estamos mais, um dia estivemos, e vivemos tal qual estes que ainda se encontram nessa faixa. O meu compromisso, a minha tarefa, é fazer com que eu que já penso não vibrar mais, contribua energética e espiritualmente para favorecer esses, muitas vezes desatentos, a não virem a sofrer as consequências dos desatinos pelos excessos, como diz o próprio Filomeno nos seus livros romanceados. Eles são vários. Porque se eu me coloco no período de carnaval, porque também eu não vou para a rua, mas fico em casa com a televisão ligada, pulando dentro de casa. Porque não é que eu não tenha energia do carnaval, é que eu tenho medo de sofrer as consequências. Supostamente menos mal, porque não excede tanto, beleza. Mas eu posso estar ali nos excessos da bebida, das conversas maledicentes, da algazarra. Ah, mas é alegria, 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 diz o cantor da cidade daqui. Beleza, nada contra a alegria. Mas qual é a qualidade de alegria que você traduz, que vai favorecer os espíritos?
Porque nesse capítulo que eu li e citei, vida social no mundo espiritual dos espíritos, do livro Reencontro com a Vida, Filomena de Miranda vai falar sobre isso, que a ideia de que os espíritos vivem no mundo espiritual, naquela coisa do paradão, né? Daquela coisa só de oração, daquela coisa assim estática, como nos diziam as religiões anteriores, ou como ainda dizem para alguns, é um ledo engano. É uma vida tão pulsante, tão efervescente ou mais que a Terra. Porque nós nos compactuamos psíquica e emocionalmente com aqueles que nos são afins. Então, junto a um que vai atrás do trio elétrico, pode ter 3, 4, 5 uma carreata em um só. Multiplique isso para a quantidade de milhões que temos em Salvador. Só no trajeto, que eu acho que é Dodô, que é do Campo Grande, é um número infinito de espíritos, e nesse caso, espíritos de padrões energéticos abaixo do ideal, que podem nos comprometer aos excessos. E mesmo que eu volte vivo, sem nenhum tipo de avaria, depois dos 8, 15 dias de carnaval, e no dia seguinte me predisponha a ir trabalhar tranquilo, eu desgastei uma energia a nível de campo, de fluido vital, que pode me prejudicar mais adiante. Porque é sabido estatisticamente que muitas doenças, principalmente respiratórias, elas ocorrem depois do carnaval, porque está empesteado o ambiente energético, e quem vai depois, hoje até que melhorou muito, viu? Mas antigamente era um terror você passar naquela Avenida 7, logo depois, na quarta-feira, quinta-feira de cinzas, porque era um mau cheiro, um odor, um fedor terrível. Hoje até que melhorou um pouco, eles conseguiram tecnicamente ajustar as coisas, mas energeticamente, fluidicamente, o psiquismo, os miasmas deletérios que compõem aquele ambiente, e quem passa ali absorve. Se tiver no mesmo padrão, alimenta-se dele e adoece depois. Isso é fato. Cientificamente, isso já é dito. O ambiente que você está, energeticamente, pode tanto lhe favorecer uma cura como uma doença. Quem é da área de saúde sabe bem do que está sendo dito aqui. Não é invenção dos espíritos, não é uma coisa de espiritismo, é uma questão de ciência, de fatos. Agora, os espíritos, a exemplo do Filomeno, a exemplo do André Luiz, eles vêm corroborar com essas informações para despertar em nós o senso moral, o senso ético, para que nós, enquanto foliões, nós possamos brincar com Jesus. E lá na casa de oração a gente diz assim, eu vou participar do bloco do Bezerra, ou seja, vai todo mundo para dentro da casa de oração fazer o carnaval, nas atividades. Tanto é que no movimento espírita, em particular para os jovens, tem as congebes, que são as uniões dessas juventudes que no período de carnaval vão para uma determinada cidade participar de eventos sociais que brincam, que festejam, que se alegram, mas que não estão na psicosfera do padrão de muitas festas populares, que pode ser, para a gente não endemonizar o carnaval, pode ser São João. Não pense que São João é coisa só de quadrilha, que é aquela coisa da brincadeira, do lúdico, da festa, não. Muitos se deixam levar. A dimensão é menor por conta da regionalidade do evento. Mas a depender da concentração dos que ali estão psiquicamente, tem muita influência espiritual. Então é preciso que nós reavaliemos as nossas paixões, porque um dia, dizíamos, elas deixarão de existir. E a Covid, a pandemia, veio para mostrar isso. Eu, Robson,
não preciso dela. Eu não necessito para estar bem do carnaval. Porque eu sobrevivi a 2 deles em 2 anos, não é assim? E se eu conseguir sobreviver 2 anos sem carnaval aqui em Santa Mária, eu posso também sobreviver mais 2. Mesmo que a festa volte a ser liberada. Claro, tem que vir. Porque se você não libera, você causa uma guerra civil. Não dá para mudar da noite para o dia. Dizer, ó, o governador do estado do Brasil, o presidente, revogou para todas as capitais o carnaval. Isso é suposto, viu? Está gravando aí, mas é suposto. Não pode. Porque envolve uma série de questões. Em particular, as econômicas. A grande briga é exatamente essa. Não é por conta da festa em si. É porque por trás da festa existem muitos recursos financeiros que não estão sendo injetados. As indústrias de cerveja, as indústrias da tecnologia, da comunicação, do vestuário e tudo mais pararam. Houve, como nós sabemos em todas as áreas, uma perda de empregos absurda, como nunca antes. Mas nesses 2 anos não sobreviveram? Sobreviveram. O que a gente precisa, sim, e essa é a proposta da doutrina, e Edson também na fala dele inicial, trouxe muito bem isso, que é a ideia do progresso social. Nós estamos aqui para progredirmos cultural e espiritualmente. A gente não pode usar isso como uma justificativa de manter uma festa que por trás dela causa muita miséria, e o próprio Gil, que não é daqui, mas anda por aqui também, ele já disse, de um lado, esse carnaval, e do outro, a fome total. E é o que acontece lá em Salvador, antes da festa, quem anda na cidade da Barra, no bairro da Barra, como também no Campo Grande, é uma vergonha do ponto de vista humano dos direitos. Sabe por quê? Porque aqueles que vão trabalhar e que não são vistos pelos holofotes da mídia, que ficam como que os invisíveis, mas são eles que alimentam também a festa para dar segurança, eles, naqueles corredores ali de algumas ruas da Barra, ficam lotados aqueles com as barraquinhas ou apenas com papelões, com crianças, com mulheres grávidas ou não, cheio desses pacotes disso e daquilo, para pegar uma senha, para poder ter o direito de participar do carnaval e de ficar aguardando ali. Então, noites e noites, caminham pessoas como se estivessem hoje na Ucrânia, pessoas sem saberem para que lado vão. Eu já trabalhei uma época na Barra e no período de carnaval era assim que eu via. É assustador. Pessoas muitas vezes que não eram vistas com dignidade, com respeito. E aqui eu não estou falando mal do carnaval. Eu estou trazendo alguns fatos que a doutrina espírita, embora não se atenha especificamente, mas ela dilui nos seus comentários. As influências espirituais, os inimigos desencarnados se aproveitam. É Filomena de Miranda que diz, não é Robson, lá na loucura, eu citei aqui, nas fronteiras da loucura, que é nesse período do carnaval, isso era em 1970, que a algazarra não era de hoje. Eu acho que ainda a Bel estava começando ainda a criar cabelo. Mas ele vai dizer que nesse período que antecede o carnaval, é que espíritos que dormiam, hibernavam durante todo o ano, eles são despertados pelos sons do atabaque, pela força da energia que começa a circundar aquela capital fluminense,
e eles começavam a buscar os seus parceiros, os seus litigantes, os seus adversários, para promoverem a discórdia, a violência, a perturbação social. Então, eu posso escolher, aí a consciência ética e consciência espiritual, embora gostando do carnaval, embora gostando dessa ou daquela festa, eu posso contribuir e eu posso festejar de forma diferente. Porque dizíamos, enquanto espírita e médium, o meu papel deve ser mais relevante. Porque essa história também diz, eu estou na carne, eu sou humano, isso também não justifica. Não se preocupe não, lá na casa de oração, eu posso falar isso porque eu sou da casa, embora sem autorização da casa, mas como participante eu me dou esse direito. No período de carnaval, especificamente, que é um feriado maior, claro, mas qualquer feriadão é assim nas casas espíritas, infelizmente. As pessoas, os trabalhadores, os voluntários saem, a casa fica vazia, como se diz, um elefante branco, não tem nada. As atividades caem a zero, praticamente, embora mantendo-se. Porque as pessoas se dão direito, claro, e tem no livro dos Espíritos, do repouso, das férias, do descanso, tudo isso é permitido. A doutrina espírita não é contra isso. E aí a casa esvazia. Depois do carnaval, em março, lota. Mas sabe como é que lota? Procurando os passes, os tratamentos espirituais, as entrevistas, para poder pedir esse tipo de auxílio, porque vem todo mundo, como a gente diz, equivocadamente ou inapropriadamente, vem tudo carregado. Tudo carregado. Aí acha que o passista que ficou ali, que foi besta, você não foi porque você não quis. Quer virar santo antes do tempo? Não, eu vou curtir, me dou de ele, apareço lá em cima do trio, como às vezes a gente vê. Então assim, esse que ficou vai ter que fazer a limpeza geral daqueles que chegam, sobrecarregando aquele que ficou, que é falta de caridade também. Então a gente vai ver todos esses disparates para dizer que nós ainda não temos, isso eu posso afiançar, nós não temos ainda a consciência do que é ser espírita, da minha contribuição a favor de uma sociedade melhor. Porque, como dizíamos, nós podemos fazer as festas populares, a gente pode viver dentro de uma sociedade em que a necessidade ainda do nosso padrão nos exige, mas a gente pode atenuar, melhorar a qualidade, os dispositivos, porque também dizíamos, o fato de não termos carnaval, ninguém morreu por isso. Ninguém ficou mais miserável ou mais pobre, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não o suficiente para perder a dignidade, porque existem outros recursos, como hoje na pandemia, a gente vê, cria-se novas possibilidades de alcance financeiro, de manutenção da alimentação, do pagamento das suas dívidas, e que cada um dê, com permissão à expressão também, que cada um dê os seus pulos, faça algo para mostrar que a gente pode sustentar um tônus vibracional, eu acho que essa é a expressão, um tono vibracional que faça com que a qualidade do padrão espiritual na Terra melhore. Porque se ele está em baixa, ainda que com a pandemia, é por responsabilidade minha, porque eu sou cidadão. Mas é também por responsabilidade de cada um dos presentes aqui. E ainda que eu diga, Robson, eu não pulo o carnaval, eu fico em casa, eu viajo. Mas só ficar em casa, viajar, não é também o suficiente. Porque muitas vezes eu me coloco omisso à ajuda espiritual. É como diz assim, está no livro dos Espíritos.
não fazer o mal é um bem? E os Espíritos dizem, sim, não fazer o mal é um bem, mas não fazer o bem é o mal. E muitas vezes a gente faz o mal por omissão, porque a gente não se compromete para atuar na linha de frente com os Espíritos. E esse é o momento decisório para nós que estamos rumando para o mundo de regeneração. Mas antes da gente encerrar, eu não gostaria de deixar de apresentar a vocês, só por curiosidade, eu ia fazer isso no começo, mas eu vou tentar nos meus últimos quase 10 minutos. Primeiro, eu trazer algumas perguntas do Livro dos Espíritos sobre paixão, que eu acho esse tema bem legal e que merece considerações sobre o tema. E está justamente no capítulo 12, em que Kardec vai trabalhar, sabe o quê? Perfeição moral. Perfeição moral. A gente precisa evoluir para esse patamar da perfeição moral. E com isso nós vamos encontrar outros recursos para que as nossas festas sejam muito mais espiritualizadas, como fazem os espíritos, e a gente lê os livros romanceados e a gente se deixa empolgar por aquelas notícias, por aqueles eventos no mundo espiritual, em que espíritos de outros planos celestiais descem e participam e cantam aqueles corais, cantando a Ave Maria, como ouvimos aqui no radinho, e a gente se deleita, e a gente, se eu pudesse estar lá. Não é assim? Nessas reuniões, a gente se deixa levar pelo imaginário. Saiamos do imaginário, galera. Vamos trazer a realidade para cá. Por que não? Vamos educar os nossos filhos a partir da nossa autoeducação para pensar melhor qual é o tipo de prazer, de paixão que a gente precisa adotar e cultuar como sendo a nossa próxima cultura ou idiosincrasias. Porque o que é uma cultura, se não a repetição contínua de geração para geração? Então, tradicionalmente, o povo brasileiro, no período de fevereiro, que antecede, me parece, 40 dias antes da quaresma, faz o carnaval. Brinca o carnaval, como aconteceu, ou ia acontecer, agora que terminou no início de março. Se não fosse o decreto por conta da pandemia, estaríamos na algazarra. Estaríamos mantendo mais uma vez a vibração energética da Bahia, de Santa Amaro talvez, abaixo do ideal para a influência positiva dos espíritos. Ou então fazendo o que muitas vezes as senhoras dentro de casa reclamam muito, as mães. Arruma de um lado e vem o outro que desarruma do outro, os meninos quando não o marido. Isso dá o quê? Uma sobrecarga de atividade. Porque aquele tempo que eu poderia, elas no caso, nesse ponto parêntese, viu que eu esqueci de parabenizar a vocês pelo dia de ontem. Eu ia começar com essa fala, mas eu vou deixando levar pelas ideias, esqueci. Então, feliz Dia das Mulheres, que foi ontem. E nós, no canal Roteiro Espírita, deixa eu fazer minha propaganda, fizemos uma homenagem muito legal para vocês, mulheres. Se quiserem, acessem no YouTube, Roteiro Espírita, se inscrevam e assistam lá a homenagem ontem, dia 8, às mulheres. Muito legal, particularmente eu gostei. E fica aí a dica. Então, as mulheres, as mães, ao invés de pegar esse tempo que está relimpando, que foi sujado, ficou sujo, poderia estar investindo em outras coisas a nível de aprendizado, de crescimento, até para descansar, é fato. Porque há uma sobrecarga, quem trabalha dentro de casa sabe disso. É quase como uma escravidão para nós. Mas enfim, é do nosso estágio. Agora, eu enquanto familiar, enquanto membro da família, posso contribuir. É que nem as festas populares. Elas podem ainda não deixar de existir, beleza, mas a minha contribuição pode ser em outro nível.
que não necessariamente sobrecarregar os espíritos para depois ter que sanear de novo, vibratoriamente, aquilo que eu poderia manter, como acontece em nosso lar. Para quem não sabe, nosso lar é essa coluna espiritual que André Luiz trouxe para nós no seu primeiro livro da série, A Vida no Mundo Espiritual, e que ele vai dizer que o compromisso dos cidadãos de nosso lar é manter o padrão vibracional, mente, pensamentos, emoções, que mantenha a colônia na harmonia que ele encontrou e ficou fascinado. E que ele diz lá textualmente: nunca vi isso na cidade durante o tempo que eu estava aqui no Porto, no Rio de Janeiro. Santa Amaro, Salvador e outras cidades aqui do Recôncavo podem, os seus habitantes, cidadãos, contribuir para a manutenção de uma energia de paz, de harmonia, de fraternidade entre os seus habitantes. Serão todos médios de Deus, porque vão estar na psicosfera do bem. Aí haverá uma diminuição significativa da violência, dos assaltos, das mortes, da fome e tudo mais que a gente vê e se aterroriza nesses dias. E que nós omissamente alimentamos. Então, só uma, são várias, mas eu vou ficar só com uma por conta do tempo. Ele diz assim, a primeira: visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é um mal em si mesmo, ou seja, o princípio da paixão está em mim enquanto espírito. Em si é um mal, e os espíritos dizem, não, a paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-los a grandes coisas, sendo o abuso que delas se faz que causa o mal. As festas populares em si é o mal? Não, não é. O Espiritismo não combate o Carnaval, nem o São João. O problema está nos excessos. E lá no canal Roteiro Espírita, outra propaganda, tem uma live muito legal, que o tema é excessos, feita por mim. Excessos você tem? Quais são os seus? Dá uma olhadinha que é recente, acho que agora de fevereiro, onde a gente trabalha essa questão dos excessos. A questão está nos excessos e não em si na questão. A exemplo das paixões. E aí vem uma outra só como contraponto. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Anotem. Os homens poderiam vencer as suas más tendências pelos seus esforços? Olha que resposta. É a de número 909. Sim, sim, sim. E algumas vezes, por fraco esforços. Tem a ver com isso aqui, ó. As paixões que me arrasam, que me deprimem, que me jogam lá embaixo, que fazem eu me enfurecer, que fazem com que eu entre em contato com os espíritos inferiores, enquanto médium, consciente ou inconscientemente, poderiam ser debeladas e vencidas por poucos esforços. E o complemento é a vontade que lhe falta. Quão pouco dentre vós fazem esforços para vencer as suas más tendências e paixões. Quão poucos de nós espíritas fazemos esforços para sairmos do padrão em que nós nos encontramos. Só mais 2 minutos só para a gente fechar, que eu queria trazer como curiosidade para vocês as 13 festas populares mais conhecidas no Brasil, beleza? E o texto que eu consegui na internet, ele começa assim, eu achei bem legal assim.
O calendário nacional é repleto de festas populares, e é fato. E outra coisa interessante, ficar louco pesquisando, é assim? Os meninos, então, jovens, ficam assim, onde é que tem uma festa? Quando é que vai ter o feriado? Que dia que vai ser? Que a gente fica agitado. Começa a trabalhar e já pensa, quando é o feriadão? Sim, vai ter festa lá na Conceição da Praia, não sei o quê, que dia? A gente fica nessa guerrinha, né? O calendário nacional é repleto de festas populares que movimentam a economia, a cultura e fazem a alegria de muitas pessoas. Mas alguns podem se perguntar, o Espiritismo condena as festas populares? E aí pede para ler a reportagem. O que são festas populares? Diz o autor do texto. Chamamos de festas populares os eventos relacionados à identidade cultural. É por isso que a gente não pode sangrar, não pode deixar de ter uma identidade. O povo brasileiro, que é dito um povo alegre, ele é identificado no mundo pela sua alegria, que se expressa pelas festas populares. E eu acho que o Brasil é o único país, ou é o país, é o país que mais tem festas populares. Porque é o país que mais tem feriados, vocês sabiam disso? E esses feriados, na sua maioria, eles são por conta das festas populares. Ponto. Opa. Rapidinho. Aí ele continua dizendo o texto. Proporcionando cultura e diversão. Por trás da cultura tem a diversão e vice-versa. Elas ocorrem de norte a sul do país, são muito diversas e costumam arrastar multidões. Listamos 5 festas brasileiras mais famosas. Eu vou ficar com as 13, porque envolve essas 5, tá bom? Já foi de um outro texto que eu consegui baixar na internet. Só vou apresentar as festas por conta do tempo. E só por curiosidade mesmo. Isso é de uma professora licenciada em letras que fez esse estudo e esse texto. Quais seriam elas? A primeira, que ela lista, não estou aqui também caracterizando como sendo a melhor, são as festas juninas, que a gente vai entrar agora em junho, onde vai falar, e sempre localizado, no caso das festas juninas, mais ligadas à região Nordeste. Lá para cima um pouquinho, também muito forte, o Bumba Meu Boi, típica da região Norte e Nordeste, o Bumba Meu Boi, que também é uma festa popular. Nós temos como terceira, a famosa e aqui descrita, a maioria das vezes, o Carnaval, que essa é global. A Folia dos Reis, da tradição católica, a Folia dos Reis é uma das festas folclóricas, também conhecida como rezado, né? Ou festa dos Santos Reis, aí vai de quem conhece. Ou do Menino Jesus. Então é uma festa marcada pela presença de um mestre, aí ele vai dizendo mais ou menos como é a festa. Tem a Congada, tem algumas festas que eu nem conhecia, nunca ouvi falar, mas enfim. Essa é uma delas. Sem data fixa, a Congada é uma manifestação cultural religiosa que costuma ser celebrada em maio e outubro, por serem os meses dedicados a Nossa Senhora ou dezembro. Então tem essa questão. A Congada. A festa do Divino, que é realizada no dia de Pentecostes, a origem da festa do Divino é portuguesa. E esta festa comemora a descida do Espírito Santo 50 dias depois do domingo de Páscoa, e por aí vai. Essa eu já conhecia, já ouvi falar, e é muito interessante. Tem um vídeo no YouTube que fala sobre essa festa, que é a de Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré é a maior festa religiosa do Brasil, para quem não sabe. Existem outras, como do Padre Cícero e outros tantos aí. Religiosas, mas são populares. É a maior festa religiosa do Brasil, registrada desde 2004 como patrimônio. Essa festa é patrimônio cultural da natureza e material. Onde eles puxam uma corda, carregam. Esse ano não teve, que é lá em Belém, no Pará, Belém. É lá que acontece essa festa tradicionalmente. Uma multidão de homens e mulheres que se atocham em cima um atrás do outro, assim, para puxar a corda, e a corda não pode partir, tem que levar. E tem um negócio de uma comida também, que eu já vi mais ou menos, que eu esqueci o nome da folha. Mas enfim, tem no YouTube, se vocês quiserem ver, que é muito interessante. E tem essa que eu nunca ouvi falar, que chama assim, Oktoberfest.
Oktoberfest. Ela é uma festa mais popular no sul do Brasil. Se tiver alguém sulista aí, deve conhecer. Aqui. Cuja mais conhecida. Você? Tu conhece, né? Festa da cerveja. É, tá vendo? Aí, ó. Perdido aqui a chave. Então, mais conhecida e realizada em Blumenau, Santa Catarina, de tradição alemã, por isso que tem aquela marca de cerveja, né? Então é por aí. A festa do peão de Barreto, tá vendo? Que é de boiadeiros de Barretos, conhecida em todo o mundo, é a maior festa festaneja do Brasil. E depois que tiraram a matança, ou aquela briga, né, dos bois, das vacas, perdeu também força, por conta de que o movimento de defesa aos animais viu que isso é uma agressão, uma violência, e graças a Deus foi proibida. Pelo menos a participação dos animais, e com isso perdeu força. Tem uma que é muito legal, essa eu gostaria de ter participado, que é a Cavalhadas, de origem portuguesa, a cavalhada mais popular do país, realiza-se no centro-oeste, mais precisamente em Goiás, há mais de 200 anos, que é aquela caminhada que é feita com cavalos. Essa eu confesso que eu gostaria de participar um dia. Tem a nossa, não poderia deixar de ter, que não é o carnaval, que é a lavagem do Bonfim. A escadaria do Bonfim, uma das festas mais populares da Bahia, realiza-se na segunda quinta-feira do ano. Então é essa. A penúltima, a Fogaréu, que é uma festa tradicional de Goiás, não sei se alguém conhece. Trata-se de uma procissão católica acompanhada de uma banda que realiza na quinta-feira da Semana Santa pelas ruas da cidade de Goiás. E a última, a Romaria de Finados de Juazeiro do Norte, que é justamente aquela festa do Padre Cícero. Além dessas, nós temos outras também manifestações culturais e religiosas, como é o caso de Nossa Senhora de Fátima e tantas outras. Para a gente fechar, a proposta é que nós vejamos todas elas, independentemente, com respeito, sem crítica, porquanto todos nós, se elas existem, é porque nós ainda as precisamos. Estou falando do ponto coletivo. Agora, eu posso sim, enquanto indivíduo, me perguntar se eu tenho necessidade delas. Do ponto de vista da egrégora, da energia coletiva, precisa-se, por isso que ela é mentira. Não dá para extinguir o Carnaval São João, embora forçosamente aconteceu 2 anos. Mas eu preciso estar, e estando, como eu me coloco, porque eu acho que esse é o ponto relevante da nossa discussão. Não é nem a discussão se eu vou ou não participar, ponto. Isso fica a critério de cada um. Mas em escolhendo participar, como eu me coloco nessas festas, nesses espaços sociais? Porque a depender do meu estado mental e emocional, eu posso estar contribuindo para que as forças do mal, aqueles que estão distanciados do bem, tenham muito mais ação, energia, presença, do que a força do bem, que também está nessas festas populares. E ai de nós, senhores e senhoras, ai de nós, se essa força do bem também não estivesse misturada com a energia do mal nessas festas. Certamente hoje não estaríamos aqui para falar delas. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, pensando e refletindo em um tema que aparentemente não tem nada a ver com a gente, né? Falar de festa popular na casa espírita, enlouquecer. Fosse de carnaval, menos mal. Mas de festas populares, o que vai sair daqui? Eu acho que nada. Pelo menos a gente conseguiu fechar 1h15 de trabalho pensando sobre isso. Agora, o que eu vou fazer de todo esse material teórico é escolha de vocês. Muita paz, muito obrigado. Feliz Dia das Mulheres e que a gente possa estar de volta em breve. Beijo no coração e até a próxima.